Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Teacher Daniel com vocês, trazendo a palavra de Deus. Um momento onde a gente dá uma pausa para focar naquilo que Deus tem para falar conosco, é o nosso coffee break, é a nossa pausa para o café. Então, desejo para você todas as bênçãos que Deus tem guardado para nós, que Ele tem reservado para mim, para você, através de Jesus Cristo. Hoje é um dia que a gente está passando por muita coisa, né? A gente tem a pandemia e a gente estava quase que, entre aspas, voltando ao normal, ou tentando voltar à rotina, ou tentando voltar à normalidade. Infelizmente, para aqueles que moram nos Estados Unidos e para quem mora em outro lugar, tem visto que nos Estados Unidos hoje a gente está vivendo momentos de muito protesto com relação à questão racial. Vocês têm visto que muitas pessoas têm se levantado para protestar contra a morte de um homem negro nas mãos enquanto ele estava sob a custódia da polícia. E infelizmente algumas pessoas têm entrado no meio desse protesto, não realmente para protestar pacificamente, mas para causar confusão. Então é nesse contexto que hoje a gente está abrindo a palavra de Deus. Então, eu gostaria que, mais do que nada, que você continuasse orando, buscando a misericórdia de Deus, pedindo pela graça dele, porque hoje em dia é uma loucura, né, o que a gente está vivendo. São momentos que é um momento único. Até mesmo quando a gente passou, né, para quem é da minha geração, a gente passou pela guerra do Iraque, né, a invasão do Kuwait, e depois a invasão do Iraque. A gente passou pelo bug do milênio, a gente passou por tantas outras guerras e a gente passou também pelo ataque terrorista, mas nunca houve um momento onde o mundo inteiro passou por uma transformação assim. Então, eu acredito que hoje em dia a igreja precisa se levantar e exercer o seu papel sacerdotal, buscando a Deus pelas nações, buscando a Deus por aqueles que sofrem, orando e pedindo a misericórdia de Deus sobre o mundo e sobre as pessoas. E infelizmente eu vejo que nós temos falhado nisso, né? São poucos aqueles, mas graças a Deus por esses poucos, mas infelizmente são poucos, né? Aqueles que realmente têm se levantado para proclamar o Evangelho. A igreja, quando fala, ela deve proclamar o Evangelho, ela deve falar aquilo que está no coração de Deus. E muitas vezes a gente confunde aquilo que está no coração de Deus com a minha opinião, a minha preferência política. Ou eu confundo aquilo ou eu confundo a voz de Deus com a minha própria voz. E eu faço da minha voz a voz de Deus, né? Então, infelizmente, é isso que está acontecendo. Mas, como eu quero dizer para vocês, então, eu chamo você para orar, né? Juntos, mas hoje, vamos abrir a palavra de Deus e ver o que Deus tem reservado para nós hoje? Então, abra a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 11. Lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 11, e eu gostaria que a gente lesse do versículo 1, Gênesis capítulo 11, lá no Antigo Testamento, é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 11, e aí a gente vai ler o versículo 1, do versículo 1 até o versículo, se eu não me engano, o versículo 9, ok? Antes da gente, então, começar a ler a palavra de Deus, vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua graça em nossas vidas, porque nós cremos que é a Tua graça que tem nos sustentado, ó Deus, até agora. Ó Pai, eu te peço em o nome do Senhor Jesus Cristo que a Tua misericórdia esteja sobre nós. Pai amado, que o Senhor esteja
se revelando para nós hoje através da tua palavra. É o que nós pedimos então em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, Gênesis capítulo 11, do versículo 1 ao 9, ok? Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. Eles aqui nesse caso são os povos, as nações, as pessoas do mundo naquela época. Voltando, versículo 3. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo tope chegue até aos céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Deus falando, tá? Versículo 7. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Distarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali os dispersou por toda a superfície dela. Essa é a palavra de Deus. É interessante que a gente vê aqui nessa passagem a origem de todos os problemas que nós enfrentamos hoje. Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 11, mostra claramente qual é o problema, não apenas do homem como indivíduo, mas de toda a humanidade. Então, se você quer entender por que nós estamos passando por tudo isso que nós passamos, é por causa do que está escrito em Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11. E é por isso, então, que a palavra de Deus se torna fundamental em nossas vidas para compreender a vida, para compreender aquilo que se passa conosco, para entender o porquê de certas coisas e principalmente para entender o coração do homem. Especificamente aqui, em Gênesis capítulo 11, do versículo 1 ao 9, o que a palavra de Deus está mostrando aqui, que depois que o pecado entrou no mundo, através de Adão e Eva, depois que o mundo inteiro e toda a humanidade foram corrompidos por causa do pecado, começa a virar uma bagunça generalizada. E até mesmo a união das pessoas não servia ao intento, a propósito nenhum. Pelo contrário, até mesmo quando as pessoas se uniam ou se unem, o propósito delas sai distorcido. O propósito ele sai corrompido. Por quê? Por causa dessa natureza pecaminosa. Olha o que está acontecendo aqui. Havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. É o que a palavra de Deus fala no versículo 1. E por causa disso, o que acontecia? Facilitava a comunicação e, consequentemente, facilitava a união das pessoas. E até aí isso é uma coisa boa. Comunicação fácil, comunicação rápida e essa comunicação proporcionando às pessoas a se unirem, a se tornarem um só em torno de um propósito. Mas olha o que acontece aqui. Versículo 3. Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Então eles se colocam em torno desse propósito de construir uma torre e uma cidade. Mas olha aqui como é que a palavra de Deus ilustra esse propósito. Versículo 4. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até aos céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. É interessante aqui que esse versículo 4 mostra que a união desses povos aqui tinha um propósito.
de entrar no lugar da residência de Deus e usurpar o lugar de Deus. É essa a maneira que a palavra de Deus está ilustrando esse propósito que esse povo tinha, esse propósito mau. Esse propósito não era apenas de morar num lugar, esse propósito não era apenas de encontrar um lugar para morar todo mundo junto, não, mas o que eles queriam era dar vazão ao seu orgulho próprio, né, e de tornar o nome dele famoso, tirar Deus do lugar dele e eles mesmos se tornarem ali o Senhor de todas as coisas. Deus, da sua habitação, e olha que interessante, né? Eles estão aqui na terra e eles querem chegar aos céus. E olha aqui a pista do texto bíblico, versículo 5. Então desceu o Senhor, né? O Senhor desce dos céus para ver o que está acontecendo. E aí quando Deus vê o que eles estavam fazendo, ao mesmo tempo Deus investiga os intentos, as motivações dos corações, esse é o resultado de Deus. Versículo 7. Vinde, e aqui você vê que a palavra de Deus está usando aquele plural de divindade, de majestade, é um Deus só, um Deus único, mas que ele fala no plural, não apenas por causa da essência do seu ser, que é a Trindade, mas também para demonstrar o plural de majestade, né? Esse é um recurso de linguagem para mostrar que aqui Deus exerce a sua majestade, a sua única majestade, que não tem comparação, né? E aí ele fala assim: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Claramente aqui, esse aqui é um decreto do Deus que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele está baixando um decreto real. Aqui é um decreto de majestade, é um decreto de um rei. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Então é aí que começa o quê? A separação, né? Grupos de pessoas se espalhando pelo mundo, cada um falando a sua linguagem, cada um em torno do seu propósito, cada um em torno da sua preferência ali. E você tem que entender, apesar de Deus ser aquele que confundiu a linguagem, o que motivou Deus a tomar essa decisão foi a pecaminosidade do homem. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Que se você prestar atenção no texto bíblico, desde o capítulo 1 até o capítulo 11 de Gênesis, mas não apenas aqui, mas se você estudar a Bíblia toda, você vai ver que a razão pela qual existem divisões entre os homens, entre as pessoas desse mundo, nada mais é por causa do pecado. Por causa do nosso egoísmo, por causa do nosso orgulho, por causa das nossas preferências, por causa das nossas opiniões pessoais. Então, a unidade, ela é uma coisa muito maior e a gente vai ver isso. Às vezes a unidade, ela pode trazer um resultado maléfico, um resultado que não é benéfico. Isso você pode ver hoje, por exemplo, uma das coisas que a gente pode falar. Deixa eu tomar um pouquinho o meu café, porque é um coffee break, né? O que a gente pode falar é o seguinte, que as razões pelas quais hoje nós estamos divididos, apesar da extrema comunicação que a gente tem, é a pecaminosidade do homem. Por exemplo, vamos falar da internet, né? A internet que conecta milhões de pessoas, bilhões de pessoas no mundo inteiro. E hoje, através da internet, se tem um nível de comunicação que não existia 20 anos atrás. Mas hoje, através da internet, a gente pode se comunicar com diversas pessoas ao redor do mundo em quase no momento instantâneo. Agora, a internet, apesar de proporcionar esse nível de comunicação instantâneo para bilhões de pessoas, é também um instrumento não apenas de avanço, de progresso, de benefício para a humanidade, mas também é um instrumento de
de mal, de coisa ruim. É um instrumento que algumas pessoas usam, grupo de pessoas usam para provocar o mal, para disseminar violência. Por quê? E aí a gente tenta falar, por quê? Porque o homem é pecaminoso, por causa da nossa natureza pecaminosa. Então não existe assim algo mirabolante, é o pecado. A palavra de Deus coloca isso claramente. E da onde vem isso? Essa divisão vem daquilo que aconteceu em Gênesis e claramente é mostrado em Gênesis capítulo 11, Babel. O homem querendo ali forçar o seu orgulho, forçar a sua preferência sobre Deus e colocar Deus ali do lugar dele e colocar a si mesmo no lugar de Deus. Ele não quer que Deus dite as regras, ele não quer que Deus controle, ele não quer que Deus fale, mas ele quer que Deus escute, ele quer que Deus obedeça e ele quer que Deus apenas sirva, né? Realize seus desejos. Essa é a definição de quem nós somos sem Jesus. Tá? E essa é a definição, o homem, o ser humano no seu estado natural de pecado. É isso o que é a nossa essência. É isso que nós chamamos no meio reformado de depravação total, né? Mas aí a gente conversa sobre isso num outro dia. Então, quando a gente vê o mundo inteiro dividido e quando a gente vê, principalmente hoje, aqui nos Estados Unidos, onde a gente mora, essa tensão racial por causa do racismo, né? É por causa da natureza pecaminosa, essa divisão que acontece, né? Racismo é pecado, é por causa da nossa natureza pecaminosa e não tem explicação. A gente tenta entender e a explicação que a palavra de Deus coloca é o pecado. É algo que a gente não deve procurar tentar explicar, mas a gente deve se arrepender e se converter. Agora, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, né? Porque nessa época de pandemia, de tensão racial, de crise econômica, de confusão, falta de esperança, o que será que a palavra de Deus tem para falar para nós hoje? Especialmente hoje que a gente está comemorando o domingo de Pentecostes, né? A gente está muito tempo fora da igreja, a gente até esquece do calendário e do que está passando, mas hoje a gente celebra, hoje seria o domingo de Pentecostes, né? Onde a gente celebra o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Então, hoje eu preparei essa palavra para vocês, porque é uma palavra que eu sempre prego em domingo de Pentecostes. Eu sempre compartilho essa palavra e tenho compartilhado porque faz parte da minha visão, faz parte daquilo que Deus tem colocado no meu coração. É algo que eu quero ver na igreja sendo realmente o fundamento, o valor básico, o alicerce. E eu vejo que essa mensagem hoje é uma mensagem assim que cai justamente naquilo que eu e você nós precisamos escutar, que é o milagre que Deus faz. Se você parar aqui em Gênesis capítulo 11, e se você folhear o Novo Testamento inteiro, você vai ver que não tem solução para esse problema. Olha o que acontece aqui no versículo 9. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. E dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Acabou. A humanidade inteira ali, por causa do seu pecado, termina confusa e dispersa. Acabou. Versículo 10, aparece uma genealogia. São estas gerações de Sem, e aí vai. Capítulo 12, de repente, fala de Abraão. Então, quer dizer, se você olhar o texto bíblico no Antigo Testamento, isso não tem solução. Acabou ali. Dispersão, confusão, estamos perdidos. Só aí no mundo, perdido e sem solução para isso. É por isso que nós precisamos de Jesus. Quando a gente vai, então, no Novo Testamento, Jesus vem ao mundo para ministrar, vem ao mundo, morre pelos nossos pecados na cruz, e Jesus, ele faz uma promessa muito interessante depois da sua ressurreição, lá em Atos, capítulo 1.
Então vamos agora abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 1. Vai lá em Atos capítulo 1 e olha que beleza que é a palavra de Deus, essa maravilha que é a palavra de Deus. Que é uma bênção poder estudar a palavra de Deus. Então, olha aqui em Atos capítulo 1 o que a palavra de Deus fala. Olha aqui, ó. Eu vou ler para vocês aqui. Eu estou em Atos capítulo 1. E eu vou começar a ler do versículo 6. Então, Jesus, ele ressuscitou. E agora Jesus está prestes a subir aos céus novamente. Ok? Atos capítulo 1, versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram. Perguntaram para quem? Perguntaram para Jesus. Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Então, o povo ali, eles ainda estavam pensando que Jesus veio ao mundo para restaurar um reino terrestre, um reino físico. Jesus estava ali para libertar Israel do domínio do Império Romano e restaurar o reino físico de Israel, né? E olha o que Jesus responde, versículo 7, lá Atos capítulo 1. Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai resolveu pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Então, olha o que Jesus promete aqui. Promete poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E é isso que nós estamos celebrando hoje. Esse poder que foi derramado sobre a igreja na época do Pentecostes. Agora, olha aqui o que acontece. Vamos para o capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das nações da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Amados, o que acontece aqui no Pentecoste é a reversão daquela maldição, entre aspas, daquela confusão, aquele resultado ruim que aconteceu lá em Gênesis capítulo 11. Você lembra que as línguas foram confundidas e porque as línguas foram confundidas, o povo foi disperso. Mas olha o que acontece aqui quando sobre a igreja é derramado o Espírito Santo. A igreja passa a falar uma língua celeste que une as pessoas.
apesar delas falarem línguas diferentes. Essas pessoas, elas passam a testemunhar as maravilhas de Deus e se unem apesar das suas culturas diferentes. Então, o que você vê? O que você viu no Antigo Testamento como resultado do pecado, confusão de línguas e dispersão, hoje o que a gente vê como resultado da morte e ressurreição de Jesus Cristo, a gente vê unidade verdadeira e a gente vê agora o povo, apesar das diferenças, se tornando um em Cristo. Hoje, meus amados, essa mensagem se faz muito importante. Porque hoje o que a gente vê é divisão política, polarização. O que a gente vê é falta de esperança, é medo no coração das pessoas, ansiedade, preocupação. E cada vez mais as pessoas se isolando e se alienando das coisas de Deus. E a igreja, ela não pode deixar isso acontecer, porque a igreja é a única agência, o único organismo no mundo inteiro capaz de proclamar o evangelho e reverter as consequências do pecado que até hoje nós sofremos por causa de Gênesis capítulo 11. Quando a igreja deixa de proclamar o evangelho de Cristo, ela passa a fazer com que as pessoas não experimentem as bênçãos de Atos capítulo 2. Esse poder que vem dos céus e que possibilita as pessoas das nações se unirem em torno do evangelho de Cristo Jesus. A igreja, ela deve refletir isso. A igreja deve refletir. Por isso, eu quero que você pense muito bem no seu papel de membro na igreja. Hoje nós devemos pensar o nosso papel dentro da igreja. Porque se o nosso papel dentro da igreja é construir um grupo uniforme, cultural, político, seja lá o que for, social, isso não é o que a Bíblia está falando. Porque a Bíblia, ela não fala para você criar uma panela. O que a Bíblia fala é para que você abra e você traga as pessoas diferentes para dentro, porque essa é a unidade do Espírito. Porque a unidade do Espírito, ela quebra essas barreiras culturais, barreiras de língua, barreira socioeconômica, ela quebra o racismo, quebra até preferência política. Então, quando a gente se fecha em tudo aquilo que não é o Espírito Santo de Deus e esse poder que está escrito aqui em Atos capítulo 1, Atos capítulo 2, a gente não está construindo naquilo que é de Deus. A gente está construindo sobre a preferência humana. Então, meu amigo, eu quero que você olhe muito bem, você também, minha irmã, aquilo que você tem construído como parte da igreja. Porque a palavra de Deus, ela é muito clara. Então hoje, o que eu gostaria de passar para você e que todos nós juntos pudéssemos refletir, a primeira coisa é oração. É buscar a Deus pela igreja, exercendo o nosso papel sacerdotal e buscar e nos humilhar diante de Deus, buscar a face do Senhor, pedindo pela igreja. Para que a igreja volte a esse alicerce aqui, porque isso daqui não passa. Isso daqui é a palavra de Deus. E eu gostaria que você, se você tem procurado, se você tem buscado um lugar, que você se juntasse a mim nesse processo de orar a Deus, buscar a face de Deus, para que Deus traga transformação na igreja e que você faça parte desse projeto de plantar uma igreja que reflete esse valor. Porque no céu não vai ter grupo A, B ou C. Se você acha que no céu vai ter direita, esquerda, você pode parar com isso aí que não vai ter não. Se na igreja vai ter batista, reformado, presbiteriano, pentecostal, cada um do lado do outro, não vai ter não. Se você acha que de um lado vai ter
aqueles que falam português, do outro lado vai aqueles que falam espanhol, do outro lado aqueles que falam chinês. Não vai ter, não. Diante do trono branco é um povo só, de todas as línguas, nações, tribos, culturas, louvando ao Senhor. Então, se a palavra de Deus mostra essa realidade, por que então a igreja que a gente vê aqui, ela é tão diferente dessa realidade? E é por isso que isso começa com o primeiro passo, oração. E segundo passo, agir de acordo com a fé, agir de acordo com a oração. Então, meu amado, hoje, e minha amada, esse é o food for thought, né? Esse é o alimento para o nosso pensamento hoje. E eu gostaria que você pensasse nisso, orasse e continuasse orando. Especificamente hoje a gente vai orar por tudo que tem acontecido, ok? Mas a gente deve continuar orando durante a semana. Então, se você quer ajudar aquilo que eu tenho feito, se você tem acompanhado os nossos vídeos, eu gostaria muito que você nos ajudasse orando por nós, que você nos ajudasse divulgando esses vídeos para as pessoas, porque eu creio que Deus tem já um grupo preparado ali com essa mesma visão que o Espírito Santo tem colocado de construir uma igreja bíblica, uma igreja saudável biblicamente, uma igreja que é madura espiritualmente. E eu tenho certeza disso. E ao mesmo tempo, pedisse a Deus por conversões. Toda essa bagunça que a gente vê é porque a gente esqueceu que o Evangelho transforma. E uma das razões por que a gente esquece que o Evangelho transforma é porque o número de conversões ele diminuiu, né? Eu não estou falando de pessoas que levantam a mão e aceitam a Jesus. Estou falando de conversões. Estou falando de transformação. Da pessoa que estava em pecado, que quando conhece a Cristo, ela é transformada pela palavra e através do poder do Espírito Santo, e ali ela é convertida. Estou falando disso. E eu acredito que a gente parou de presenciar isso. Quando foi a última vez que nós vimos esse Deus Espírito Santo descendo sobre alguém e aquela pessoa se convertendo ali? Então é importante hoje a gente refletir nessas coisas e buscar a Deus. E especificamente vamos orar também por tudo isso que está acontecendo no mundo, especialmente está acontecendo aqui, né? Onde a gente mora, em Atlanta, no estado da Georgia. Então vamos orar pedindo a Deus e vamos buscar a face dele. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelas tuas bênçãos sobre nós e hoje especificamente a gente pede, ó Deus, que o Senhor nos abençoe a colocarmos o nosso coração, os nossos pensamentos na sua palavra. Que as nossas opiniões e as nossas preferências sejam guiadas pela tua palavra. Que não sejamos nós o rei ou a rainha da nossa vida, mas que seja o Senhor reinando sobre nós. Então colocamos aos teus pés, ó Deus, os nossos pensamentos, as nossas opiniões, as nossas preferências, porque o que nós queremos acima de tudo é ver e experimentar o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. O que nós queremos, ó Deus, é ser parte do corpo de Cristo que realmente reflete aquilo que o Senhor tem no coração. Uma igreja que não é o fruto de preferência pessoal, que não é fruto de uma conexão social, de um relacionamento, de uma panela, não. Mas uma igreja que é sadia biblicamente, uma igreja que reflete aquilo que a palavra de Deus fala, que verdadeiramente é um reflexo do corpo de Cristo no céu. E nós pedimos as tuas bênçãos sobre nós, porque a gente sabe, ó Deus, que isso daqui não é através das nossas forças, não é através do nosso plano que isso vai acontecer, não é através do nosso esforço pessoal somente, mas é através da oração, do Senhor nos dirigindo e o Senhor nos capacitando para isso. Pai, hoje especialmente a gente está pedindo para que o Senhor acabe com esse vandalismo que está acontecendo em todo o nosso país. Que a gente, ó Deus, tem presenciado na TV, que o Senhor acabe com esse sofrimento.
A gente pede a Deus que o Senhor acabe com esse racismo que tem realmente matado pessoas, especialmente dentro da comunidade negra. Jovens que têm sofrido. E a gente pede a Deus que o Senhor abençoe o país onde nós vivemos, os Estados Unidos. Que o Senhor levante a tua igreja, porque são bem-aventurados os pacificadores, porque eles herdarão o reino dos céus. Então a gente pede a Deus que o Senhor levante entre nós pacificadores e que a tua igreja, ó Deus, seja esse agente de paz nesse mundo tenebroso. A gente pede a Deus pelo povo que tem sofrido, pelos efeitos da pandemia, sejam esses efeitos de saúde ou por causa da economia. A gente pede a Deus as tuas bênçãos sobre ele. Visita o necessitado, visita aquele que está confuso, sem esperança. Visita, ó Deus, e abraça aquele coração ansioso pelo dia de amanhã. Ó Deus, nos abençoa, perdoa os nossos pecados, nos faz de novo, nos purifica e nos renova. É o que nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.